Fala galerinha, beleza? Bem-vindo ao LabMap, eu sou o Vinícius Nascimento e hoje aqui nesse vídeo a gente vai estar demonstrando para vocês quais os tipos de simbologia que a gente irá usar dentro do ArcGIS. A gente separou alguns cenários para vocês e para poder demonstrar, como eu falei, quais os tipos e qual a maneira correta de utilizar a simbologia dentro do ArcGIS, beleza? Então vamos para o próximo passo. Então galera, a gente vai mostrar para vocês de início como que a gente faz para poder acessar a nossa ferramenta Simbologia. Aqui do nosso lado esquerdo, a gente tem nossas classes de feições que a gente criou. São os talhões e os bairros, que são os dois cenários que eu citei. O cenário dos talhões são a plantação de café, citando a produtividade e a variedade de plantação. E aqui nos bairros, a gente pegou alguns bairros de uma cidade para ver o total de casos de coronavírus. Então aqui, as duas classes de feições que a gente criou. Se você ver, quando eu clico nelas, fica azul, é quando está selecionado. Então, para mim abrir a ferramenta Simbologia, eu vou selecionar uma classe de feição, selecionei bairros. Aí aqui em cima vai ter uma aba, camada de feição, que é aparência, rotulação e dados. Eu vou clicar em aparência. Clicado em aparência, então, vai aparecer aqui para a gente Simbologia, que é o que a gente vai utilizar na nossa atividade. Como vocês podem ver, tem vários tipos de simbologia, ok? Aqui já demonstrado qual simbologia, qual forma a gente vai achar nossa simbologia, a gente vai começar a usar então os tipos de simbologias. O primeiro tipo é o símbolo único, que é o tipo mais simples que tem. O que é o símbolo único? Para vocês entenderem, o símbolo único ele já é criado automaticamente a partir do momento que a gente criou o nosso polígono. Então aqui eu vou dar um zoom na camada aqui em algum dos dois cenários que a gente fez. Como vocês podem ver, os dois estão perto. Caso você está perdido aqui, está muito longe, não sabe onde está, o que você pode fazer para facilitar? Você vem aqui em alguma das classes de feições que você fez, vamos por em bairros, clica com o botão direito em cima de bairros e vai aonde? Zoom na camada. Clicou em zoom na camada, ele já vai te levar até onde você deseja, certo? Então aqui o símbolo único, como eu falei, é a simbologia mais simples que tem, que ela já é gerada automaticamente a partir do momento que a gente cria nosso polígono. E o que a gente pode fazer aqui é mudar a cor e o contorno desse polígono. Não tem muita coisa para fazer no símbolo único. Aqui a gente pode mudar a cor, ó, vamos colocar uma cor azul, por exemplo, e um contorno vermelho. E aqui a gente coloca a largura do contorno. Visto aqui, eu vou aqui embaixo em aplicar. Dei o aplicar, ele já muda totalmente aqui de acordo com o que a gente selecionou aqui, certo? Isso a gente pode fazer tanto nos bairros, que é a classe de feição que a gente fez, quanto nos talhões também. A próxima simbologia que a gente pode utilizar são os valores únicos. O que são os valores únicos? Vamos abrir aqui. Aqui já voltou ao normal, está sem nenhuma simbologia. Os valores únicos, ele é uma ferramenta que a gente utiliza, que é mais utilizado quando a gente utiliza um dado em texto. Vamos supor aqui no caso dos talhões. Para a gente vir aqui, a gente tem campo, como vocês podem ver, e aqui a gente pode selecionar qual tipo que a gente quer que essa simbologia seja demonstrada. No caso aqui dos talhões, que é a plantação de café, seria mais legal a gente colocar variedade. Por quê? O que acontece? Ele pinta, como já foi feito aqui, ele vai estar pintado de acordo com a variedade. Cada cor vai selecionar cada variedade. Então, vamos abrir aqui, como vocês podem ver do lado direito aqui, ó, tem uma legendinha. Então, o que é café arábica, café bourbon, eles vão estar pintados de acordo com o que a gente selecionou, certo? Como vocês podem ver aqui, ó. Então, cada variedade ele vai pintar de uma cor diferente. Aqui a gente consegue mudar a cor também, pode colocar mais escuro, ó. Aqui está uma variedade, aqui tem outra variedade. Isso é no caso do café. Se a gente quiser fazer isso nos bairros, a gente consegue também. Vou dar um zoom na camada. Zoom na camada. Aqui ainda está em simbologia, símbolo único. Vou vir aqui em valores únicos. Vamos lá. Ele volta ao normal. E o que acontece? Valores únicos, mesmo esquema. Aqui no campo, a gente vai selecionar o que a gente quer, qual dado que a gente quer. Aqui eu vou colocar nome. O que seriam os nomes? Seriam os nomes do bairro. Dos bairros que estão selecionados aqui dentro desse polígono. Então vem em nome, automaticamente ele já pinta. Cada bairro que tem um nome diferente, ele pinta com uma cor que representa o bairro, certo?
Se eu quiser mudar aqui a cor para mais claro, mais um verde aqui, ó, chamativo. Aqui num cinza, um tom cinza, tem vários tipos de cores aí. Então é isso, galera. Valores únicos, ele vai mostrar para vocês, cada bairro vai ser uma cor diferente. Vou deixar aqui no escuro, certo? Então cada bairro aí, ó, como vocês podem ver, tem uma cor diferente aí que vai representar na simbologia, beleza? Então, galera, a próxima simbologia que a gente vai utilizar vai ser as cores graduadas. Como vocês podem ver, ela dá uma descrição aqui pra gente. Desenha quantidades utilizando cores graduadas. Então, vamos selecionar aqui. Aqui a gente vai utilizar o talhão, nossa classe de feição talhões. Então, o que são as cores graduadas? As cores graduadas, o que ela faz? Ela pega todos os valores que a gente tem na nossa tabela de atributos e ela divide isso em classes. Então, para representar melhor isso, aqui no campo a gente vai selecionar produtividade. Então, de acordo com as nossas produtividades, dos valores que a gente tem da nossa produtividade do café, as cores graduadas, ela vai dividir todos os valores que a gente tem em classe. Aqui as classes a gente consegue aumentar, como vocês podem ver, desde uma classe até 32 classes. Aqui está selecionado 5 classes. Então, o que ele fez? Ele dividiu, como eu falei, todos os valores em 5 classes. Como que é representado isso? Um valor que esteja entre 22 e 23, ele vai estar numa cor bem mais clarinha. Um valor que esteja entre 24 e 25, a cor vai escurecendo. Então, assim, vai sendo sucessivamente, a cor vai ficando mais escura. Então, quando a produtividade estiver muito alta, vai estar uma cor bem mais escura. E quando a produtividade estiver mais baixa, a cor vai estar bem mais clara. É uma simbologia bem lógica. Aqui a gente pode mudar a cor para vocês entenderem. Ó. Olha lá. Quando a produtividade que está representado desse talhão, ela está baixa, ela fica num amarelinho bem claro. E quando ela está muito alta, que aqui escrito o valor de 33, ela está bem vermelha aqui, que é o que está representando para a gente. Então, as cores graduadas é basicamente isso. Ela vai pegar todos os valores que a gente criou na nossa tabela de atributo, que foi em cima de produtividade que a gente escolheu, e ela vai dividir tudo em classes, para a gente ter uma noção onde tem mais produtividade, onde tem menos, onde eu preciso ter uma ação, e assim por diante, beleza? Então, galera, a próxima simbologia aqui que a gente vai utilizar, depois de cores graduadas, vão ser os símbolos graduados. Vamos abrir ele aqui. Basicamente, os símbolos graduados é a mesma coisa do anterior que a gente usou, que são as cores graduadas. A única coisa que vai diferenciar é que o símbolo, como já diz o próprio nome, ele vai ser representado, a simbologia, através desse símbolo, como vocês podem ver aqui já. Está representado através de círculo. Aqui a gente vai fazer essa simbologia ainda utilizando aqui os talhões, plantação de café. Então vamos lá, aqui no campo a gente seleciona a produtividade, o mesmo conceito das cores graduadas, vai ser dividido em classes aqui, ó, como vocês podem ver. Aqui nas classes está 5 também, como anteriormente. Aqui no tamanho mínimo a gente consegue mudar o tamanho mínimo do que está representado. Quanto menor a produtividade, menor a bolinha. Se você vir aqui, vamos aumentar um pouco o tamanho mínimo, ele vai aumentando, ó. Essas daqui, que estava menor, já deu uma aumentada. Se eu diminuir muito, vamos supor que eu coloquei 2. Algumas bolinhas, elas já começam a desaparecer, ó. Então, é sempre bom você tá observando isso daí. Às vezes você coloca um valor muito baixo ou um valor muito alto. Então, é sempre bom ter uma tolerância. Aqui a gente deixou 4, ainda a gente consegue ver mesmo que está menor. Aqui no tamanho máximo também, é sempre bom a gente tomar cuidado, porque se eu vim aqui, vamos supor que eu coloquei 30 aqui, de tamanho máximo, vamos lá, 30. Na hora da representação, se vocês derem uma reparada, ele não está respeitando o limite aqui do nosso polígono. Então, isso não é bom de fazer uma representação. Então, é sempre bom a gente dar uma diminuída aí e deixar de acordo com o que vai ficar mais acessível, né, para a nossa demonstração. Vou deixar com 20 aqui. Aqui nos talhões, a gente consegue também colocar um contorno para a gente observar melhor esse limite do nosso polígono. Se eu vim aqui em plano de fundo, vamos lá, plano de fundo. Aqui no plano de fundo eu consigo colocar uma cor diferente na nossa representação. Vamos lá, deixa eu colocar aqui um contorno para vocês.
Vamos colocar um azul. Só no contorno. Dá uma aumentadinha aqui no contorno. 2. Olha lá. Aqui, ó, se vocês verem, a gente já consegue ver uma demonstração melhor do nosso polígono. É onde a gente pode associar os tamanhos do símbolo que está sendo representado aqui. Vamos lá, o que mais que a gente pode mostrar? Aqui dentro dos símbolos graduados, a gente pode mudar o modelo também, se vocês quiserem, tá? Não é só porque já foi direto no círculo que pode ser um círculo. Aqui a gente pode colocar um retângulo, um quadrado, olha lá. E aí, assim, a gente pode ir mudando. Triângulo, tem vários tipos de símbolo que a gente pode utilizar aqui, beleza? Então, galera, acho que os símbolos graduados é isso aí, é o mesmo conceito de cores graduadas. Só vai mudar que vai ser representado por símbolo. Mesma coisa, vai ser dividido em classes. Quanto menor a produtividade, menor o símbolo. Maior a produtividade, maior o símbolo. E é isso aí. Galera, a próxima simbologia que a gente vai utilizar, então, vai ser os símbolos proporcionais. O que são os símbolos proporcionais? Aqui ele já deu vários símbolos para a gente, como na simbologia anterior. Só que o que acontece aqui? Aqui a gente está utilizando os bairros, que é o caso de coronavírus. Como que é demonstrada essa simbologia? No campo aqui, o que a gente vai selecionar? A gente vai selecionar os casos. Por quê? Essa simbologia ela vai ser representada de acordo com os dados que a gente tem. O que eu estou dizendo com isso? Aqui a gente tem a opção do tamanho mínimo e do tamanho máximo. Se eu vir aqui e aumentar meu tamanho mínimo, vamos supor que eu coloco 10 aqui. Meu tamanho mínimo, e no meu tamanho máximo eu coloco 40. Vamos dar uma diferenciada aqui. Eu coloquei 10. Às vezes, no anterior, o que acontecia? Quando a gente mudava aqui, todas as bolinhas que, quando a produtividade estava baixa, elas ficavam de um tamanho só. Aqui, nesse caso dos símbolos proporcionais, não. Por quê? Mesmo que a gente está com o dado aqui dos casos, mesmo que eu coloquei um tamanho mínimo 10, vamos supor que dá para entender que seria para todos os valores mínimos que eu tenho. Só que não. Esse símbolo, como o nome diz, ele vai criar um símbolo proporcional de acordo com o dado que eu tenho. Então, o meu tamanho mínimo está 10. Só que se vocês olharem aqui nesse bairro, vamos supor, está uma bolinha menor do que essa daqui, do que essa. Por quê? Aqui só teve um caso. Então, ele vai criar um símbolo de acordo com o dado do bairro, que foi o que eu selecionei aqui no campo. Então, se eu vim aqui diminuir o tamanho mínimo, coloquei 4. Olha lá, tem bolinha aqui menor, tem essa daqui que tá quase não dá para ver. Por quê? Porque foi um bairro que só teve apenas um caso. Então, vai ser uma simbologia que ela vai ser representada de acordo com o dado que a gente tem. Mesmo que eu mude o tamanho mínimo, o tamanho máximo, mas ela vai criar uma simbologia para cada bairro, para cada dado que eu tenho, certo? Aqui a mesma coisa, no plano de fundo a gente consegue visualizar, diferenciar aqui os talhões, o polígono. Perdão, vamos aplicar aqui. A gente consegue enxergar melhor o polígono, dar uma aumentada, para a gente saber o que a gente está representando, qual que é que a gente está querendo. Aqui, ó, como eu falei, tem bolinha pequena aqui, bolinha pequena aqui. E aí vai de acordo com o dado que a gente tem, de acordo com os casos. Onde tem mais casos, a bolinha vai ser maior. E onde tem um caso só, como é esse bairro aqui, a bolinha é bem pequena. Então a gente tem que tomar cuidado na hora da gente selecionar nosso valor mínimo e máximo aqui. Que às vezes, se eu colocar um exemplo 2 aqui, talvez a gente nem vê a bolinha. Ela some, então fica difícil da gente representar. Ok? Então, galera, a próxima simbologia aqui que a gente vai representar são a densidade de pontos. Já está selecionado. Aqui, continuando ainda em bairros, que vai ser a melhor demonstração para a gente. Aqui eu já selecionei casos. A gente vai mostrar através dos casos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui a cor para ficar melhor. Então, vamos lá. Aqui, então, na densidade de pontos, galera, o que faz essa simbologia? Ela vai representar de acordo com a quantidade de casos, que foi o que a gente está utilizando aqui. Vocês podem ver nesse polígono, nesse bairro, teve um caso só, então só tem um pontinho. Então, assim por diante, ele vai representando de acordo com a quantidade que teve em cada bairro. Se teve 10 nesse daqui, teve 12 nesse, ele vai deixar 12 pontos, 10 pontos. Então, é uma simbologia bem simples, assim, bem representativa, uma representação bem legal. Nesse caso aí foi o caso de coronavírus, quantidade de casos que teve em cada bairro.
Então faz isso daí, um ponto aqui, 10 aqui, depende do tanto de casos que teve. Beleza? É mais isso daí mesmo. A próxima que a gente vai colocar vai ser os gráficos. Vamos para o gráfico aqui. Os gráficos. Uma coisa legal aqui dos gráficos é que a gente consegue utilizar dois dados em uma simbologia só. Eu vou selecionar aqui então nos campos o caso de coronavírus e as mortes. Então o que a gente faz aqui? Eu vou mudar a cor para ficar melhor. Olha lá, galera. Então o gráfico é um conceito bem bacana da gente fazer uma análise aí, porque a gente consegue ter dois dados representados em uma simbologia só. Que é nesse caso aqui, o azul representa quantidade de casos e o vermelho quantidade de mortes. Então essa simbologia eu achei bem bacana, que a gente consegue ter dois dados em uma simbologia só. E é isso aí, galera. A gente demonstrou aqui os tipos de simbologias possíveis dentro do cenário que a gente criou. Espero que vocês tenham gostado. Foi um assunto bem legal que a gente escolheu, que o nosso grupo ficou responsável por fazer, lá do MAP. E é isso. Espero que vocês gostou. Dá um curtir, se inscreve no canal lá. Vamos compartilhar com os amigos, mais importante, para a gente poder acumular informações, beleza? E é isso aí. Muito obrigado. Vinícius Nascimento aqui. Até mais. Valeu?